Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que horas que você vai assistir. Ou se você está ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera, seja bem-vindo ao Nenemcast. Muito mais amador, não, menos profissional e cada vez mais amador é o Lema 24, certo, Lagarto? Eu acho, exatamente, quando a gente erra o Lema, a gente mostra que a gente é amador mesmo, tá ligado? Assim, ó. E como é que tá o som aí, cara? Beleza? Nós somos tão amador que a gente não testou o som antes de começar. Joedna, seja bem-vindo ao Nenemcast. Você pode falar do microfone pra gente aqui, ligar ele aí, não sei se tá ligado. Tá ligado. Bonitinho. Como é que tá o som dela aí? Tá bom. beleza? Tá, Alex, pode dar um oi pra gente aí? Oi. Alô, o som, tá ligado? É bom começar assim, entendeu? É amador, tá ligado? É isso, tá ligado? Entendeu? Lagarto, você tá muito menos profissional esse ano, cara. Tô sentindo isso. O Lagarto, só para começar aqui, tem um episódio, assim, foi por Deus, cara, que foi pessoas assim que a gente tem uma intimidade, tá ligado? Que acontece? Nós estávamos aqui num dia fazendo um podcast, o assunto era sobre aquela mulher, a Ana Hickman, o rolo da Ana Hickman lá, da separação dela. E o assunto era esse, né? Tá batendo um papo e tal. Só que o nosso querido Lagarta é palmeirense, viciadamente palmeirense. E o jogo estava rolando na hora da entrevista. Ele pegou, abriu uma aba do YouTube, tá ligado? E meteu o jogo do Palmeiras para assistir o jogo. Só que o que aconteceu? O som do jogo saiu no podcast, entendeu? Então a gente falava e tava lá só o jogo colocando. Você lembra disso, Lagarto? Cara, é muito amador, né, mano? Tá ligado assim, ó, tá. Mas, Lagarto, hoje não tem jogo Palmeiras, né? Estamos tranquilo, beleza. O Jobinho comendo nossos fios aqui, beleza, né, Jobinho? Legal, colaborando com o Nenemcast. Mas o assunto hoje, a gente vai falar dentro dessa área de psicologia, não é isso? Uhum. Joedna e o nosso querido Alex. O Alex, cara, ele já veio aqui para falar sobre a parte... o Alex é meio um cara sábio da montanha, assim, ele tem uns conhecimentos, assim, né, Alex? Então, isso é legal. Mas ele também trabalha na parte no ramo imobiliário, né, essa coisa toda e tal. E aí, cara, eu não sabia, você está fazendo teatro ainda, né, com o Lagarto aí e tal, desenvolvendo tudo. E também tem o negócio do açaí que você falou, né? Tal, e tudo. E também, cara, você é igual o Július do Todo Mundo Deu Cris, sabe? O Július, tá ligado? Tem 30 profissões, assim, tá ligado? Então, eu sei qual personagem. Então, exatamente. Mas você não consegue fazer aquilo com o peitinho, né? De ficar fortão. Eu não assim, tenho o peitão dele, não. Eu acho que eu consigo fazer, mas dá pra fazer. A musculatura que ele tem. Entendi e tal. Eu consigo fazer, depois eu te mostro, mas acho que não é melhor fazer agora no programa. Nosso programa é sério, gente. Pode não vamos fazer depois, tal. pra mim. Isso mesmo. Mas, Joedna, me fala uma coisa. Você já tem uma formação já na área de psicologia há um tempo, não? Eu sou formada há quase 12 anos. Ah, não, um tempão já, cara. Um tempão. Então, Estou completando aniversário de formação agora em julho, dia 23 de julho. Tá. Aí, o Lagarto também. Isso já era para estar na mesa, tá ligado? Entendi. Também, tudo. Era para ter aqui uma aguinha pra gente e tal. É igual o programa do Jô, é só água mesmo, tá? Tem os caras que fingem e tal, mas é água, normal, tá? E aí, assim, uma coisa que eu tava percebendo, isso agora, assim, vindo mais para essa questão de saúde mental, a pandemia, ela deu um boom, né, nessa questão de saúde mental, assim. Sim. Eu vejo hoje, cara, assim, muitas pessoas preocupadas em relação à questão da saúde mental. Acho que a galera antes não se ligava tanto da importância que é você estar bem psicologicamente falando, emocionalmente falando, para a sua vida rolar em vários outros aspectos. Aí, o que acontece? Eu vejo assim, a pandemia deu esse boom, né, da galera se preocupar. E, bicho, como a minha vida mudou, não vou abrir meu, assim, tipo, fazer um depoimento, senão eu vou chorar. Mas como a minha vida mudou depois que eu comecei a ter terapia com um psicólogo. Faz quanto tempo? Sabe assim, 2018. 2018. Bicho, mas assim, é lógico, porque as pessoas acham que o psicólogo é mágico, que você vai chegar na primeira sessão ali, ele vai tocar em você e você tá curado. Cara, não tem nada a ver isso, as pessoas, né? Aqui a gente você pode comentar um pouquinho disso, cara? Porque eu acho que vamos só, eu acho que esse ponto aqui dá para fazer um corte depois e tal. As pessoas acham que o psicólogo é mágico e uma terapia é um acompanhamento, não é assim que funciona?
as pessoas têm... Acho que a gente está acostumado com esse imediatismo, assim, né? Tudo que a gente precisa, toda dúvida que a gente tem. Antigamente, quando a gente era criança, a gente precisava ir na biblioteca, buscava ali uma Barça, uma enciclopédia, para buscar a resposta. Hoje, em milésimos de segundo, a gente joga ali num Google da vida, a gente encontra a resposta. Uhum. E da mesma maneira, a pessoa, quando está com um problema, um conflito emocional, principalmente quando a gente está num sofrimento que está trazendo um sintoma físico, a gente pensa num medicamento. A gente vai em busca de um medicamento, o medicamento vai tirar aquele sintoma físico. Isso. Então, a pessoa também entende que, indo ao psicólogo, o psicólogo também vai ter ali uma fórmula mágica, vai dizer ao paciente aquilo que ele tem que fazer e, em pouco tempo, 2, 3 sessões, poucos encontros, ele vai estar curado, ele vai estar melhor daquele sintoma. E, na verdade, não. É um processo, né? Isso é com muita frequência. E é com muita frequência que a gente vê o paciente também dizendo assim, tá, mas o que eu preciso fazer? Me fala, eu vim aqui para encontrar uma resposta. Né? Então, mas foi exatamente isso que eu fiz na primeira. É. Eu perguntei, tá, mas e aí, o que eu tenho que fazer? E sabe entendeu? Sabe o que é interessante, Neném? A gente vê perfis de pacientes, né? Pacientes de áreas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes de áreas de exatas. Isso não é assim, eu não estou generalizando, tá? Uhum. Mas a gente vê perfis de pacientes. Então, por exemplo, pacientes que são das áreas de exatas, que são aqueles pacientes mais lógicos, pacientes que estão ali acostumados com o que eu preciso, eu vou ali, faço uma conta, eu tenho a resposta. Então, da mesma forma, quando ele vai num processo de psicoterapia, ele entende que o psicólogo vai me dar algo lógico. Eu quero a resposta daquele conflito que eu estou. Quando a gente fala, não, a gente vai mergulhar, é um processo. Quanto tempo? Não sei. Você é único. Você é um ser singular. Né? E o processo de psicoterapia, não sou eu que vou te dar a resposta. A gente, né, precisa ir de tempo. O paciente, às vezes, sai dali com raiva da gente. Né? E, principalmente quando a gente, durante as sessões, vai trazendo provocações para que ele saia daquele raso, para que ele saia do lógico e mergulhe em sentimentos, o trabalho muitas vezes começa aí, dele sair do lógico e começar a compreender, a entender que ele tem sentimentos, emoções. Às vezes o trabalho começa aí, antes Sim. mesmo da gente chegar na raiz daquele sofrimento. Primeiro a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização mesmo, sabe? Entendi. Porque, olha só, pô, você falou que você estava com vergonha de falar aqui, que você fala super bem, mano. Então, pô, muito legal. Joedna, que eu ia comentar contigo, eu vou falar das minhas experiências assim e tal, mas não, sem me abrir, tá? Mas assim, nas primeiras vezes que eu fui, eu ficava assim, cara, eu não vou contar isso pro cara, entendeu? Eu não vou falar isso pro cara. A impressão que a gente vai julgar, né? Não, mas assim, e o medo de falar devagar, também. né? Falar, não vou falar isso pro psicólogo, tá ligado? Assim, então, eu mentia ele que você tem que pro falar. psicólogo, entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acabei mentindo algumas vezes pro psicólogo, e aí, isso foi uma situação chata, no sentido, sejam bem-vindos, e aí, turma, tudo tranquilo aí? Só vão sentando aí, vamos aconchegando e tudo, sejam bem-vindos aí. E aí, cara, eu ficava nessa coisa assim. Depois de um tempo, lógico, né, no processo, eu falei, mas eu estou mentindo pro cara que eu tenho que falar, entendeu? E aí, assim, eu não me lembro quantas vezes eu fui ao ponto de eu me sentir livre ao ponto de realmente sentar, cara, não, peraí, deixa eu te falar, aquela vez que eu falei aquilo ali, Não era bem assim. Não era isso. Tá ligado? Assim, ó, tá. Eu tentei criar um jeito para te falar, mas na verdade não era bem assim. Então, foi muito legal no sentido de que depois desse processo, eu comecei cara, a primeira vez, tá? Que eu não sei, assim, eu acho que eu sentei porque não era... A galera também acha tudo é divã, né? Por causa do passado do Freud, da galera deitar num divã. E não é, hoje é nas cadeirinhas, né? Tal, assim, Sofá, no sofá. Eu lembro que toda vez que eu conversava meio ereto, assim, que eu tava meio na guarda, assim. Esse dia eu fiz assim, ó. É impressionante. A gente leva em consideração tudo isso. Tá ligado? E eu assim, pronto, cara, eu falei. Entendeu? E eu falei assim. Aí, quer dizer, não é que eu falar resolve o problema, mas é que eu falar, eu não sei, esse dia eu saí de lá
com uma sensação que tinha perdido uns 10 quilos, entendeu? Isso é muito legal. Eu saí de lá, eu falei... E assim, veja bem, não é nada tão revelador, assim, não é nada, um segredo tão absurdo, entendeu? Mas para mim era, entendeu? Mas é isso que a gente chama de ampliação de consciência. Naquele dia, muitas vezes a gente até fala assim, muitas vezes o peso que a gente precisa perder não está no corpo. Então, em outras áreas, muitas vezes o peso é esse, é emocional. Naquele dia que você se sentiu mais leve, mais aliviado, houve uma ampliação de consciência. Você se deu conta de coisas. Por isso que o encontro com o psicólogo é diferente. E aí a gente entende também por que o psicólogo não pode atender um parente, por que eu não posso fazer terapia com um amigo que é psicólogo. Perfeito. Porque precisa ser alguém, vamos dizer assim, neutro, né? Alguém que não tem nenhum tipo de vinculação, porque é aquela pessoa que vai te compreender de forma... É um olhar mesmo... Sim, ele vai poder ter uma certa imparcialidade. Exatamente. Ou, não sei se... Mas um distanciamento. Nada externo vai influenciar. E ele não tem medo de me falar o que tem que falar. Entendeu? Talvez se fosse um parente, ficaria... Nossa, se eu falar isso, pode ser que... Entendeu? Deu alguma coisa. Mas quando não né? Tal, eu acho que dá essa liberdade. Cara, foi um alívio que você não faz ideia. E nesse dia, eu até lembrei, cara, foi muito idiota isso. Esse dia tava chuviscando. E eu fui embora na chuva, cara. Porque a chuva tava caindo devagarzinho, assim. E o que acontece? Eu ia, né, no psicólogo e tal, e eu sempre dava um toquinho. Na época eu namorava, eu ligava, busca eu aqui. Entendeu? Eu tava indo e tal. Esse dia eu falei, não, eu vou a pé, cara. Tá ligado? E na chuva. Entendeu? Eu tava tão aliviado. Falei, cara, é isso, tá ligado? Parece que eu tava numa cena de filme cantando uma musiquinha daquelas de... sabe aquela musiquinha que é Sing the Rain mesmo, sabe assim? Esse dia pra mim foi um dia muito... Eu não esqueço desse dia, entendeu? Mas você entende quando a gente fala sobre ampliação de consciência? Você ficou muito mais sensível em todos os sentidos mesmo. Tudo. As formas de contato, visão, olfato... tato, tudo ampliou na sua vida naquele dia. Então, a gente até costuma dizer que não é o terapeuta que vai oferecer nenhuma cura para o paciente, é o próprio paciente que se cura. O psicólogo funciona ali como um facilitador. A gente colabora para oferecer recurso, né, na melhora de qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa que nos procura. A gente funciona como um espelho, para que o próprio paciente, né, se veja, se olhe, se ouça. A gente está ali como um guardião mesmo. Então, é por isso que a gente não tem... Nenhum psicólogo tem fórmula mágica. A gente tem que cuidar muito com o profissional que a gente procura, né? Porque não existe fórmula mágica, não existe curas milagrosas, né? Como muitas vezes a gente pode ver por aí. O profissional de psicologia, o psicólogo que cuida da nossa saúde mental é esse. Ele funciona como um facilitador para que o próprio paciente entenda as suas dores. Não, e assim, Alex, você já chegou a... Você ia a um psicólogo? Sempre ia? Vou. Psicólogo? Mas assim, faz tempo ou foi agora? Eu acho que eu comecei em 2017. Tá. Eu não pretendo parar, não. Você parou? Exato. Não para, não pode parar, cara. Eu acho que assim... olha só, o que você descobriu sobre si próprio no início era mais lento, né? Hoje, cada vez que você sai de lá, eu imagino que você saia com uma visão diferente, não é? Isso. É isso que eu acho legal. Por exemplo, o que eu vejo também, assim, quando eu vou, né? É porque que teve um problema. Esse cara que eu ia, esse psicólogo, ele teve que mudar para São Paulo. E tipo, putz, cara, eu fiquei muito mal. Eu falei, pô, e agora, cara? Você perde o amparo. Perdi o cara que, pô, tava tudo certo. Tipo assim, porque construiu uma história com ele, né? Ele sabia dos detalhes, assim, de tudo. Daí eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que ir pra outro e agora eu vou ter que contar tudo do zero. Tá ligado? Assim, ó, tipo... Mas ele mesmo indicou uma outra pessoa, daí era uma psicóloga, entendeu? E aí, tipo, teve aquele comecinho de novo. Puta, ela é mulher, cara. Entendeu? Situação assim, tipo, saca? E agora, cara, eu vou falar para uma mulher, então como é que eu vou fazer e tal? Mas logo já, entendeu? E aí, cara, foi maravilhoso, assim, porque ela fazia umas perguntas que eu não sabia responder às vezes, as perguntas que ela fazia. Mas ela fazia umas perguntas que eu ficava assim, pô,
travava eu, sabe? Umas provocações. Isso, a assim, provocação né? tal. Mas é maravilhoso, porque eu tô com ela até hoje, entendeu? Então, assim, eu fico imaginando, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, porque a profissão do psicólogo é muito recente. Em países como o nosso, que estamos em desenvolvimento, ainda é mais recente ainda, né, a função de um psicólogo, assim, o trabalho de um psicólogo. E eu fico imaginando, há 100, 200 anos atrás, onde que as pessoas tinham para ir para que elas pudessem ter esse local, sabe? Eu fico imaginando que talvez, pelo Brasil ser um país altamente, né, cristão, e também a Igreja Católica ser muito presente, né, na história nossa, eu imagino que talvez fosse o confessionário, entende? Um local onde você podia ir e ali talvez um momento de você botar para fora alguma coisa, sabe? Aquela coisa assim. Veja bem, assim, eu tô viajando na maionese aqui, mas eu acho que talvez fosse a figura do padre tivesse ali alguma porcentagem de psicólogo, talvez. Entendeu? Da pessoa poder estar ali de frente com a pessoa, você não sabe quem que é que está ali, porque tinha aqueles confessionários, e ali você falava, né? Você ouvia uma voz saindo de uns buraquinhos, né? E tudo mais. Mas hoje, né, a gente está muito mais facilitado. E, na verdade, né, se a gente for analisar, falta muito psicólogo ainda, né? O Brasil tem uma necessidade violenta, né? Você vê pelos CAPs aí a necessidade e tal, né? A importância disso. Eu acho que agora a galera acordou, falou, nossa, isso é muito importante. E você falou uma coisa muito importante também. A pandemia trouxe esse entendimento maior para as pessoas. Eu tenho essa impressão. Assim, na época da pandemia, eu trabalhei muito. Eu trabalho muito, sabe? Assim, eu atendo muito, bastante. Mas na época da pandemia, eu trabalhei muito. Muito de forma online. Eu já atendia antes de forma online. Né? O conselho, ele já liberava o atendimento online antes. E aí tinha ali uns pré-requisitos, uns questionários que a gente tinha que preencher, e então o CFP ele autorizava ou não a gente atender online, o psicólogo atender online. E aí durante a pandemia ele deu uma facilitada, porque do dia para a noite a gente precisou atender online, então aqueles profissionais que não tinham as inscrições puderam, né, atender online. Mas nunca se trabalhou tanto, o psicólogo nunca atendeu tanto quanto na época da pandemia. E aí trouxe esse entendimento. As pessoas precisaram ficar isoladas, a grande maioria delas, e aí tiveram inúmeras situações que as pessoas ficaram seus psicológicos abalados, né? Vulneráveis, né, também. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, eu sou professor, minha profissão, né, tal. Eu consigo, sei lá, eu estou dando um exemplo, eu consigo dar 40 aulas por semana, certo? Esse é o meu limite, Sim. 40 aulas por semana. Primeiro que entra numa exaustão física, em todos os outros fatores, ali, né, tal. Vocês também têm isso, né? Porque o que acontece? Você não pode abrir a porta e falar assim, de 15 em 15 minutos eu vou atender alguém, né? Não. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu vou, o atendimento é aproximadamente de 1 hora. Isso. Mas já aconteceu casos de estender, porque você está num momento ali que não tem como parar. Falar, para aqui agora, cena do próximo capítulo. Não é assim que funciona, igual novela. Né? Existem abordagens diferentes, algumas até funcionam assim, de interromper a sessão, mas isso é muito de abordagem. Ok, entendi. Mas, sim, de modo geral, é assim como você está falando. Não dá para você chegar e falar assim, criar uma linha de produção, não, entendeu? Jamais. E falar assim, eu vou atender 12 por dia. Entende? Você tem o seu limite, vamos dizer assim, também de, como eu vou dizer, o seu limite de trabalho mesmo, né? De conseguir fazer tudo isso. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, existem... Mas atende 12 por dia. Atende, viu? Assim, hoje eu tenho uma média de 8 pacientes por dia, mais ou menos, né? De 1 hora de atendimento, mais ou menos. Mas já atendi muito mais de 12 por dia. Mesmo, cara? É mesmo. Então, mas você começa cedo e vai até a noitão. Mas como que funciona isso?
Eu trabalho também atendendo pacientes de avaliação de cirurgia bariátrica, por exemplo, Sei. né, pré e pós-bariátrico. Hoje a gente lá na clínica, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a clínica, nós temos uma outra profissional trabalhando nesses atendimentos. Então, são atendimentos menores, né, de pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos, é diferente. O atendimento em psicoterapia é isso que você está dizendo, 1 hora. Mas há alguns lugares, por exemplo, onde o local exige um atendimento de 30 minutos. Profissional, se você quiser trabalhar aqui, é isso. Eu entendo como um atendimento meio desumano, assim, sabe? Com o próprio profissional mesmo e para o paciente ali, né? Mas atende. Entendi. Mas, assim, é uma exaustão. É uma exaustão. Eu já trabalhei de 7 a 9 da noite, dá mais de 12 pacientes. É exausto. Tá. É porque, assim, você acaba tendo que saber também da vida dessas pessoas, né? E tudo. Tem que ter, você tem que ter uma memória de guardar, assim, né? Detalhes e tudo mais, né? E é interessante, sabe, Neném? Porque, assim, fora do consultório, às vezes a memória não funciona direito. Entra dentro do consultório, você lembra da vida daquela pessoa em detalhes, o paciente para o processo com você, volta daqui a 1 ano, você lembra da história daquela pessoa. A gente tem os prontuários, né? A gente preenche o prontuário, mas sem acessar o prontuário, você fala, tá, mas como é que ficou aquela história? Às vezes o próprio paciente pergunta, como é que você lembra? Nem eu lembrava que tinha te contado isso. É uma coisa da profissão, a gente, nem a gente entende o que acontece. A memória grava o que é importante, a vida do paciente seu é extremamente importante. Extremamente importante. Muito legal, existe cara. um amor terapêutico, sabe? Existe o amor terapêutico, a troca, a vinculação verdadeira que a gente constrói com o paciente. Então, é algo apaixonante, né? Muito legal, cara. Mas, assim, de forma saudável, cada profissional precisa ver aquilo que suporta, aquilo que é saudável para ele, né? Então, hoje eu estou na média ali de atendimentos 8 pacientes por dia. Agora, você falou uma coisa assim, vocês têm uma especialidade em atender pessoas bariátricas, não? Porque assim, eu já conversei com o casal bariátrico aqui de Pouso Alegre, não sei se vocês conhecem eles. Eles têm um Instagram, eles falam um pouco do dia a dia deles e tal, e de como que foi a vida deles pós-bariátrica, assim, e tal. Eu sinto que eu talvez tenha que fazer bariátrica, sabe, assim, tipo, eu tô com 40 e tudo, tô numa obesidade ali e tal, tô tentando perder um peso, aquela coisa, mas eu tinha um medo da bariátrica. Quando eu conversei com os dois, cara, eles passaram uma outra visão sobre, sabe? Mas é um assunto muito legal de conversar. É um casal que fez bariátrica? O casal fez. Você lembra, Lagata, do casal? E eles ficaram fissurados em CrossFit depois. Isso, entraram pro CrossFit e tal, e aí, tipo, alimentação. Nossa, você vê a menina descrevendo quando ela conseguiu dar uma volta inteira, né, Lagata, sabe a Lagoa do Fórum? Sim. Quando ela conseguiu, depois da bariátrica, ela deu uma volta inteira. Ela começou a chorar. Entendeu? E assim, tipo, ela falando, né, tipo, das dificuldades dela antes e depois, assim. É um assunto muito legal de conversar. Eu lembro que na época muita gente depois começou a vir para falar desse assunto, né? Então é legal conversar sobre isso, né? Um dia se não quiser marcar, a gente conversar desse assunto especificamente, é muito legal. Tá bom. De bater um papo disso. Mas aí a clínica surgiu numa questão de ampliar, provavelmente, Isso. né? Você falou que tem uma outra pessoa que atende contigo lá, que trabalha contigo. A gente tem uma equipe lá de profissionais. Vocês tiveram que ampliar, né? Eu trabalhei desde que eu me formei. Eu trabalhei em consultório particular. Então, assim que eu me formei, em particular não. Na verdade, desde que eu me formei, eu fui para a área clínica. Inicialmente, eu atendi em clínicas de convênio lá em São Paulo. Eu me formei lá em São Paulo, no Mackenzie. E aí eu fui para uma clínica de convênios. Então, a clínica era conveniada aos planos de saúde. Certo. E eu era terceirizada, assim, né, digamos assim. E eu fiquei uma época trabalhando em várias clínicas. Então, era nessa época onde eu trabalhava muitos pacientes por dia. E aí chegou um determinado momento que eu falei, eu com 2 amigas, a gente decidiu se aventurar, vamos abrir o nosso consultório particular. Então, a gente foi para o nosso consultório, nos aventuramos ali, construímos
abrimos a nossa sala ali super aconchegante. E aí fui para o meu consultório. Então, desde dessa época, eu trabalhei basicamente sozinha. Embora a gente a gente dividisse uma sala, cada uma cuidava da sua agenda, os seus horários ali sozinha, né? E eu trabalhava sozinha no consultório. E essa clínica, ela já existia no meu coração. Eu sempre tive uma vontade de ter uma clínica, né? Uma clínica com uma equipe, e ela existia no meu coração. Então, do coração ela foi para o papel. E aí agora, o Alex entrou no rolê. O Alex entrou nessa história. O Alex é empreendedor, né? O Alex é uma pessoa que incentiva muito o empreendedorismo. E quando existe um sonho, assim, que ele vê que... Primeiro que existe o sonho da pessoa, né? Ele incentiva muito a pessoa para que ela... Não, vai dar certo. Ele é uma pessoa que incentiva o crescimento do outro, não só no quesito financeiro, mas assim de desenvolvimento pessoal. Entendi. Mesmo. Né? E assim ele fez comigo. Não, vai dar certo, vai funcionar. E do papel ele me ajudou a entender um pouco mais esse papel. E esse ano... Falando que você sabe da montanha, tá ligado? Ele foi assim muito incentivo. Família também, né? Não, vai dar certo. E aconteceu. E aí foi onde você entrou na história. Foi. Tá ligado? Coisa que é pro bem não tem como dar errado. Entendi. É questão de ação. Se tem na imaginação, você parte para a ação e cria. É igual o teu podcast. Começou na imaginação, não foi? Foi isso aí. Se você estivesse só imaginando... E era uma bobeira, né, Renatão? até Você hoje. Sim. E aí você tem que sair da linha do perfeccionismo também. Você falou do amadorismo, que eu fiquei pensando... Exato. Perfeccionismo é... Tipo assim, é muito paia, né? Vamos dizer assim. Porque é sem sentido. Você vai esperar algo ficar perfeito antes de colocar em prática? Não tem sentido nenhum. Tem um podcast... Por que você resolveu buscar terapia? Eu fiquei com vontade de perguntar. Na época, eu tenho um amigo que é psicólogo. E eu me lembro, naquela época, em 2018... eu tava num bar, batendo um papo com esse amigo meu e outros amigos ali. E por exemplo, a gente trocando uma ideia, batendo um papo assim de bar mesmo, pedindo uma porçãozinha ali e tal. E eu comecei a falar, cara, tem hora que eu tenho umas coisas que eu travo. Eu comecei a explicar. Por exemplo, né, eu tinha um problema seríssimo. Quando o meu relacionamento começava a ser mais sério, que eu falei, caralho, vai chegar no casamento. Meu Deus, pode ter filho. Eu abortava. Entendeu? E aí um dia eu falei, cara, eu fiz isso 3 vezes, saca? Só que assim, eu fiz isso 3 vezes, mas eu não me dei conta que eu fiz isso 3 vezes. E nesse dia eu trocando ideia, esse amigo meu falou, você já percebeu que você repetiu a ação? E talvez não seja isso. Você precisa aí começar a se entender um pouco sobre isso. De terapia mesmo. Eu estava desabafando com ele. E tal. Então, não, conversa de bar, velho. Trocando ideia. Porque eu acho que o bar tem um pouco de botecoterapia. Entendeu a situação? Não, eu acho que tem. Porque, por exemplo, ontem eu estava no boteco com os 2 amigos meus. Cara, a gente só desabafou, cara. A gente só desabafou. Minha vida tá assim, nossa, eu tô com um problema tal. Sabe aquela coisa? De um desabafar com o outro. Então, eu acho que é uma... Eu falo pros caras, cara, a gente não vem pro bar pra beber e pra comer. A gente vem pra fazer terapia aqui, tá ligado? Só que a gente fica batendo um papo com o outro, entendeu? E um ouve o outro, essa coisa toda. É meio na chacota, na zoeira, sabe? De um brincar com o outro. Ninguém dá conselho sério, entendeu? Mas o cara tem um momento dele falar, cara, minha vida tá assim, pá, não sei o quê. Então, eu acho que foi aí. Aí eu levei a sério isso. Entendeu? E aí eu fui pela primeira vez. Mas quando eu fui exatamente pensando o seguinte, cara, eu vou uma vez ali, entendeu? Porque esse amigo... Ver como é que é. Não, pra ver como é que é, e esse amigo meu também, tipo, se ele me falar um dia que eu falar... Se ele me cobrar um dia porque eu deveria ir a um psicólogo, eu falo, eu já fui, entendeu? Só que eu gostei mesmo, entendeu? E aí eu comecei aí e tal. E assim, tipo, esse amigo meu que é psicólogo, tudo, a primeira coisa que ele falou foi o que você disse, assim, ele falou, não, eu não posso te atender, cara. Não tem como eu te atender. Não tem nem... Eu posso te indicar alguém. Você quer que eu te indique alguém? E aí foi ele que me indicou, entendeu? E aí foi ali que eu comecei a ter
uma frequência e tal. Ele era, inclusive, ele era... antigamente aqui em Pouso Alegre tinha um lugar aqui que era eram os religiosos, que eles eram monges, ali no Faisqueira. Eu lembro. E o chefe dos caras era psicólogo. Ele que começou a me atender, entendeu? E tudo, assim, tipo... Só que, assim, quando ele me atendia, ele não era o religioso, assim, né? Não era... ele sabia separar as coisas, mas ele era desse grupo. Não sei se era franciscano. Eu lembro. Você lembra? Que os caras cantavam Os lá, caras ficava andavam com a roupa isso, uma marrom. roupinha de monge e tal, aquela coisa toda. Mas foi aí, cara, que eu fui Sabe por que eu e... te perguntei? A maioria busca no extremo mal-estar psicológico. Você espera estar lá arrebentado para recorrer à terapia. Quando a linha de raciocínio adequada, no meu ponto de vista. Tá no eu fundo sou o cara que buscou Não, eu na hora que entendi. eu tava Tá no fundo fudido, do poço. entendeu? Aham. Assim, abalado psicologicamente por várias razões. E a maioria busca psicólogo quando está no extremo, né? Achando que vai ser medicado ou coisa do tipo. Entendi. Na minha visão hoje, o ideal é você buscar quando você está bem. Para ficar melhor ainda. Sim, E não parar, para continuar se desenvolvendo. entendi. É verdade. Talvez... não, assim, quando eu fui foi meio na curiosidade Foi nessa no questão seu toda. caso. Eu lembro que até quando eu fui no psicólogo, eu falei assim, cara, eu tô vindo aqui, mas não é por causa de mim, não. É que eu tenho um problema que aconteceu 2 ou 3 vezes e aí, tipo, eu queria saber uma resposta disso. Foi meio que assim, tá ligado? Tipo, abre as cartas de tarô aí, vamos ver, tá ligado? Deixa eu pegar o manual aqui, peraí, rapidinho. Exatamente. Foi meio que assim, entendeu? Aí que foi tendo a construção. Mas essa questão da pessoa estar mal, né? E também buscar, talvez seja o desespero, né? O socorro ali, o pedido de ajuda e tal, né? Agora, mas aí, tipo, Alex, aí você entrou e ajudou nesse processo da criação da clínica. Na criação da clínica. E ela já foi criada. Já foi assim, ó, rapidinho. Rapidão. Tá, mas Super rápido, em mas- questão de Mas na realidade 25 ela dias, ela já existia, porque a Joedna já mentalizava essa clínica há muito tempo. Ah, tá. Não, mas peraí, isso aconteceu quando? É isso que eu queria entender. Quem que inaugurou a clínica? a clínica inaugurou dia 2 de abril, mas a gente Ah, começou não. Já agora. tem agora, mas já É, tem é. 3 Fez 3 meses. meses agora, Ah, né? sim, Antes de ontem, sim, fez sim. 3 meses. Aham. Mas foi um processo assim, rapidez. E a clínica hoje vocês fazem quais tipos de atendimento ali? Desde o atendimento infantil, né, desde criança Aham. a idoso, né, em psicoterapia, e a gente também dá palestra, treinamentos, avaliação psicológica. Ah, tá. Então vocês já chegaram já na... E são vocês duas. No momento, nós estamos em Vocês estão em 4 pessoas. 4 pessoas. Isso, 4 pessoas. 3 psicólogas e a E secretária. as secretárias. Ah, ok. Isso mesmo, 4 pessoas. Entendi. Porque, por exemplo, né, vocês criaram agora a clínica, mas, por exemplo, vamos supor, vai chegar uma hora, né, que acaba acontecendo de ter que ampliar, né? Falar, ó, tem que aumentar o número de pessoas e tal. Tem áreas que vocês já tem querem... essa previsão, né? Eu já tenho essa previsão na cabeça e o espaço, como que vai ser adequado. Ah, mas, por exemplo, eu falo assim, em área, tem mais áreas da psicologia que dá para atingir? Neuropsicologia, na própria avaliação psicológica dá para a gente entrar ali dentro de orientação vocacional, por exemplo. Então dá para a gente expandir nessas áreas, né? Oferecimento de cursos ali dentro da clínica, tanto para recém-formados quanto para estudantes, né? E aí a gente entrar dentro das empresas mesmo, que já tem acontecido. A gente tem uma palestra agora, né, para acontecer nas próximas semanas. Então, tanto dentro da clínica quanto a clínica dentro, né, dos espaços. Isso já tem acontecido. Que da hora, cara. É que muito bacana. legal mesmo. Porque isso, de certa forma, já acontecia comigo, ali individual, né? Uhum. Então, eu tinha essa vontade de estar junto numa equipe. Porque isso eu até estava conversando hoje à tarde, né? A fala muito forte do psicólogo clínico é que o trabalho do psicólogo clínico é solitário. É o psicólogo e o paciente. O psicólogo chama o paciente vai embora e fica ali o psicólogo sozinho. O máximo que acontece é ele participar de alguns grupos de estudo, ou então ir buscar sozinho mais uma especialização, um congresso, sempre ele ali estudando.
E realmente, assim, durante todo esse tempo eu estava ali no meu consultório e fazendo basicamente essas coisas, né? Mas eu sempre tive o colega, né, o outro psicólogo como o meu colega, o parceiro. Sempre precisei de outros psicólogos e eu via esses psicólogos como os meus colegas, os parceiros. Eu preciso desses outros profissionais e não necessariamente pessoas que atendiam e que atendem na mesma visão teórica que a minha, né? Então, era solitário, mas não necessariamente, porque o tempo todo estava em contato com essas pessoas. Então, esse desejo de estar junto, né, essa psicologia mais integrada, assim, né, de pessoas de diferentes abordagens teóricas num mesmo espaço. Muito legal. Então, agora nasceu. Tá aí, né? Saiu do papel, do coração e está acontecendo. E tem sido muito. Eu não tenho vontade de ir embora de lá, sabe? Você sabe que É o tem workaholic, várias chama isso. abordagens Workaholic. dentro da psicologia, né? Você sabe que tem várias Sim, abordagens dentro da psicologia. eu não sei quais são, assim, tipo, porque eu sei que é um universo, né, São dentro da muitas, psicologia. E normalmente uma clínica é especializada em determinada abordagem. Geralmente a é Joia assim. tinha essa visão. Ela é da Gestalt. Depois você fala um pouco da Gestalt. Eu tinha esse sonho, sabe? Quando eu cheguei, assim que eu me especializei na Gestalt, eu tinha essa vontade. Quando eu voltei aqui para Pouso Alegre, eu tinha, quero ter o Instituto de Gestalt, né, de formação, até porque a Gestalt é um pouco menos conhecida aqui, né? A parte existencial, fenomenológica é um pouco mais conhecida, mas a Gestalt mesmo um pouco menos. Então vou trazer um Instituto de Gestalt. E aí quando eu comecei a ter essas parcerias, mesmo estando sozinha no consultório, e agora, principalmente, né, do último ano para cá, principalmente, eu falei, não faz muito sentido, né? O ser humano é único, é singular, então não necessariamente a Gestalt, ou só a TCC, ou a psicanálise, vai fazer sentido para todo mundo. Os seres humanos são diferentes. Entendi. Então, esse é um diferencial da clínica. Lá a gente não tem só TCC, lá não é uma clínica só de psicanálise, muito menos só da Gestalt. Entendi. Lá é uma clínica, é uma psicologia integrada mesmo. Ali a gente está... Hoje a gente tem algumas abordagens, mas a ideia é a gente Ampliar. ter todas. E- É um e- espaço e- bem-vindo de todos. E as redes sociais de vocês? A gente de tem. lá? Você pode. Agora você vai falar para essa câmera aqui que nós faz o corte aqui, Lagarto. Você anota aí pra gente, colocar no link ali depois. Quais são o Instagram? Não sei se você tem outras redes sociais assim. Hoje a gente tem o Instagram e tem o Facebook da clínica. Então, o Instagram da clínica é consciência... peraí. Deixa eu lembrar. Underline, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Aham. Não, estou lembrando se ainda é underline. Quer que eu olhe? Olha aí. pra conferir. Dá uma olhadinha. Mas o nome da clínica qual é? Consciência. Consciência. Consciência Instituto de Desenvolvimento Humano. Ah, tá. Porque, por exemplo, Fica no bairro Santa Rita, aqui em Pouso Alegre, próximo ao novo hospital da Unimed, que está sendo construído. não sei, lá em cima. Lá em cima, na parte alta do bairro, na Aham. rua Gilberto Galeno de Souza, número 210. Ah, sim. Porque, por exemplo, só de pesquisar consciência, instituto, É a primeira já que aparece. vai aparecer e Isso. tal, né? Consciência, Underline, underline, IDH. IDH? Instituto de Desenvolvimento Humano. É. Ô, Lagatão, depois você coloca o link de baixo pra gente e a gente registra. Eu preciso repetir, falar de novo? Não, tá tranquilo, sossegado. Beleza. Mas o Facebook é diferente, não tem um underline, tá? Não. Não, mas é só pegar o link também, tá tranquilo. Pô, obrigado pelo papo, linha de gente. raciocínio, olha só, ter na clínica vários psicólogos de abordagens diferentes, trocando conhecimento com vontade mesmo, sem certeza de que a abordagem dele é correta e a do outro não faz muito sentido, porque nisso eles se desenvolvem como profissionais, num aspecto muito mais amplo, e criam a capacidade de desenvolverem seus pacientes numa subida sem fim. Tanto é que a logo da clínica é uma escadinha, assim, entendeu? Super legal. Então, é isso. A ideia é essa. A ideia é desenvolver o ser humano e participar desse desenvolvimento, porque todo mundo, apesar de sermos individuais, todo mundo é um só. E o paciente escolhe qual formato ele quer, ou vocês fazem tipo, qual vai encaixar melhor com o perfil dele? Aí é muito assim, relativo. O paciente pode escolher ou pode ser direcionado. Tem alguns pacientes que entram em contato pedindo, né, determinadas abordagens e aí a gente direciona, né? Quanto tempo você acha que a gente está aqui conversando?
Não sei. Fala aí, lagarto. Aí, tá vendo só, velho? Passou rápido ou não passou? Passou. Dá aquele friozinho na barriga inicial, cara, depois fica tranquilo. Foi. Suave, né, cara? Faltou Então, alguma informação? Não. O negócio não tem esse, não. na verdade, Faltar assim, é que vocês vão ter que informação, voltar não aqui faltar. mais vezes para trocar ideia mesmo, entendeu? Então, então a gente, tá bom. se faltar alguma coisinha aqui, na próxima a gente Não, troca falo uma de ideia. contato mesmo, Ah, WhatsApp sim. da clínica. E aí, se você permitir que a gente faça aquela sketchzinha lá e tal, vai ficar legal. Tá bom, pode fazer. Não, com mas a gente certeza. mostra antes, tal, direitinho, o Tá. que é, tal, sim. E se for permitido também publicar na página da clínica, pode? Não, aí tudo quanto é lugar. Então, tá bom. Tranquilo, Pode maravilha. passar pro Jazz o vídeo e ele fazendo uns cortes também. Tá bom. Posso, Ô, Jéssica, muito obrado pela sua presença. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Tudo. Eu pensei que você já era a parceira dele também do açaí, mas aí não Ainda é, né? não. Do açaí não. Açaí E é do um açaí amigo é meu de quando? infância. É um Ah, amigo tá. meu de infância. Aí eles desenvolveram a... Tá gravando não, né? Tá? Não, tá. Aí eles desenvolveram a marca aqui, né? Enfim, foi uma história E muito foi doida. crescendo. Aí convidou esse amigo meu de infância, esse cara que desenvolveu a marca, que é o Juninho, é um cara fera. Aham. Fez gastronomia e tal. Tem toda uma história por trás. Aí, da marca do açaí, desenvolveram a franqueadora. Açaí expandiu Beach. no Açaí Beach. O Juninho já veio aqui, caramba. Era O do Juninho é amigo Juninho, meu, era do tá. Juninho. Acho que agora ele foi embora aí, você O Juninho ficou, foi cara. embora e eu entrei na sociedade com ele. Ah, que legal, cara. Muito bacana. exatamente. Então nós vamos trocar uma ideia e tal. Beleza. Ô, Alex, obrigado por ter vindo, cara. Você sabe que aqui é portas abertas para você. Sempre Obrigado. será muito bem-vindo. Amigo do Mário Poeta, velho. Exatamente e tal. O poeta agora tá fazendo uns vídeos. Não, porque o poeta é O Mário engraçadíssimo. Poeta, ele é criativo demais, Não, o cara. poeta é Ele não é absurdo, só cara. engraçado, ele é inteligente. Não, ele é uma figura, cara. Tranquilo. Ele e a Flora é um casal. Foi. É um casal diferente, ele e a Flora, Ai, né? eles são Não, demais. ele e a Tem- Flora é tem um sensacional, link muito cara. massa. Figuras, dois são é demais, eu peça gosto rara. A Ela- Flora teve uma participação incrível na clínica. Ela que desenvolveu Ela o que layout. desenvolveu o layout. Ah, E tá. ela me ajudou demais. Eu tava, Flora, o que você acha? Flora também é criativa. Flora é Não, demais. ela é. Não, os dois Eu são sou um muito casal grata a ela. maravilhoso, cara. Lagatão, como é que tá aí? Então, a galera que acompanhou esse Nenemcast, vida longa e próspera, menos profissional, cada vez mais amador 2024 Nenemcast. Certo, Lagato? Agradecemos também ao Glauco, a Share Comunicação, por ceder esse espaço onde nós realizamos a nossa entrevista, nosso bate-papo. Não podemos esquecer do Glauquinho, né, cara? E é isso aí, galera. Um abraço para vocês e até o próximo. Valeu!